O cristianismo não é para os fracos. Imagens destas parecem ter sido pintadas com pincéis embebidos em sangue. O cristianismo é ilustrado com pesadelos de tortura, imolação, flagelação e ferimentos. Um hino macabro de louvor à dor. Como é que uma fé que proclama a aurora gloriosa da ressurreição e a esperança de salvação eterna parece tão obcecada com o lado sombrio da morte e com as imagens exasperantes de desumanidade para com o próximo? Porque se centra o cristianismo no corpo, no sangue e no sofrimento físico. Porque é que a figura de Jesus crucificado em agonia atrai a atenção e é imitada por tantos cristãos, muito mais que a imagem do Cristo ressuscitado? Como é possível olhar para este homem destroçado e acreditar que é Deus? Afinal, sem essa crença, o cristianismo, tal como o conhecemos, não existiria. Decifrando o Cristianismo, Episódio 1: Corpo e Sangue. Como católico irlandês que sou, cresci numa floresta de crucifixos. As fotografias de pais e avós sorridentes partilhavam as paredes da nossa casa com imagens de mártires e sagrados corações. Eram imagens dignas de um pesadelo, mas como estavam por todo lado, tornaram-se coisas normais e sem importância. Mas por que tanta insistência do cristianismo no sofrimento físico? Uma ênfase que ainda hoje impera em muitos lugares do mundo. Porque há muito sofrimento no mundo. Não sei se tenho uma boa resposta para isso. As pessoas sofrem e nem todos têm uma vida perfeita. Não sei, não consigo responder. Diga-me porquê. No cristianismo, o sofrimento carnal de Jesus tornou-se central com uma decisão política tomada aqui em Iznik, na Turquia, que antigamente dava pelo nome de Niceia. Historicamente, Niceia ocupava a fronteira desconfortável em que o Oriente e o Ocidente se encontravam no Império Romano. É aqui que se inicia a minha viagem para descodificar a obsessão do cristianismo pelo corpo e pelo sangue. Por que aqui? Foi aqui no ano 325 d.C. que o imperador romano Constantino reuniu uma assembleia de estudiosos e líderes religiosos que viria a mudar o mundo. O encontro exerceu um efeito muito profundo na igreja primitiva. Graças a uma aparição milagrosa que teve, Constantino acreditava que Jesus o ajudara a obter o controle de Roma. Sob o domínio de Constantino, aquilo que fora um culto secreto e ilegal passou a ser oficialmente reconhecido. Mais tarde, tornou-se mesmo a religião oficial do Império.
Constantino esperava unificar o seu império sob um único Deus cristão, reinando assim durante a era dourada do cristianismo. Mas não existia uma igreja cristã unificada. O que havia era muitas seitas, cada qual com a sua marca própria de cristianismo. Nesse tempo, a fé dos homens não era uma coisa casual. Não se despia juntamente com as roupas de domingo. Era algo que envolvia toda a gente. As pessoas discutiam, lutavam e tinham divergências por causa da fé. Estas diferenças entre as partes ameaçavam desagregar o Império Romano. Na verdade, as grandes cidades de Alexandria e Nicomédia estavam na iminência de entrar em guerra por causa das suas divergências teológicas. O cerne do conflito não era a pessoa de Jesus, mas sim a sua natureza. Qual era a natureza do Deus cristão? Na Irlanda reza a lenda que São Patrício usou um trevo de 3 folhas para explicar a natureza complexa do Deus cristão. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um deles separado e, no entanto, coexistindo como um grupo de 3, uma trindade. Eles formam um Deus uno. Todas as divindades da Santíssima Trindade devem coexistir, mas não teria o Pai de existir antes do Filho? Qual a relação entre Deus Pai e Deus Filho? Seriam iguais ou seria o Pai mais importante que o Filho? Seria o Filho uma divindade ou um ser de carne e osso? Em Alexandria, um pregador famoso chamado Arius defendia a existência de um tempo anterior a Jesus. Jesus fora a primeira de todas as criaturas geradas pelo Pai para ser um instrumento da sua criação. Assim sendo, Jesus era inferior ao Pai. Esta teoria, que considerava Jesus fundamentalmente humano e uma criação de Deus, ficou conhecida como heresia ariana e escandalizou a Igreja Cristã. Para Constantino, com o seu pragmatismo político, foi quanto bastou. O imperador ordenou aos bispos e estudiosos que se reunissem em Niceia para um concílio, obrigando-os a debater e a chegar a uma conclusão sobre a natureza de Cristo. A facção de Alexandria era liderada por um homem que ficou conhecido como defensor da ortodoxia cristã contra a heresia do arianismo. O seu nome era Atanásio. Era tão obstinado na sua defesa da fé que o apelidaram de Atanásio contra Mundo. Atanásio contra o mundo. A facção de Nicomédia era liderada por Arius, um pregador enérgico e convincente e um compositor de cânticos que espalhava a sua mensagem pelo povo. Eu, Arius, declaro que Deus é o Pai e Jesus é o Filho, pois Pai e Filho não podem ser a mesma substância. Conclui-se então que Jesus é semelhante ao Pai, mas não é o mesmo que Ele, nem igual. O orador de Alexandria proclamou aquela que viria a ser a posição ortodoxa da Igreja Cristã. Nós declaramos que Jesus Cristo é da mesma substância e semelhante a Deus Pai. A facção de Alexandria venceu o debate. Arius e todos os que partilhavam a sua teoria foram considerados hereges. O concílio formulou o credo de Niceia que, ao longo dos séculos, se tornou a declaração oficial da fé do Império Romano. Aquele que não a apoiasse era exilado. O grande debate em torno da natureza de Deus ganhou um rumo claro em Niceia. Jesus Cristo era Deus e, ao mesmo tempo, um ser de carne e osso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O credo de Niceia continua a ser o cerne da fé cristã. Hoje em dia, é recitado em muitas versões e em mais de 100 línguas diferentes em todo o mundo.
Jesus Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que encarnou, se fez homem, sofreu e morreu. Let us stand now as we profess together our faith. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that He is. Eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Pelo sofrimento carnal, Jesus, Deus e homem, transformou-se no sacrifício supremo. Um sacrifício que traria a salvação a todos os cristãos. Esse sofrimento continua a exercer um fascínio poderoso. Pode dizer-se que a agonia de Jesus na cruz é a mais popular e poderosa de todas as imagens cristãs. Porque Jesus sofreu e morreu por nós. Há muito sofrimento, mas o bem também está presente. A vida é sofrimento, mas Jesus dá-nos esperança. Foi isto que Ele passou para nos salvar a todos. Porque é a realidade. O sofrimento faz parte da vida. Florença sempre atraiu arquitetos e artistas e continua a ostentar os frutos da sua genialidade. Erguendo-se muito acima do centro da cidade, o Duomo é o edifício mais alto da cidade. O arquiteto Brunelleschi veio até aqui para construir esta obra-prima. E os maiores artistas recriaram a imagem do Cristo crucificado. Cheguei a Florença para tentar entender a crucifixão e a sua importância para o cristianismo. Vim visitar Monsenhor Timothy Verdun, historiador de arte icônico do Duomo. Provavelmente a cruz é o mais importante dos símbolos cristãos. Era um instrumento de execução usado pelo Império Romano para os criminosos que não tinham direito ao privilégio da decapitação, reservado apenas aos cidadãos. Jesus de Nazaré não era um cidadão romano, portanto, ao ser dado como culpado, foi condenado à morte na cruz. A crucifixão era um castigo destinado apenas a ladrões e patifes. Não seria certamente para um homem que alguns consideravam o Filho de Deus. Hoje em dia seria o mesmo que apresentar o nosso Salvador numa cadeira elétrica. A associação com a criminalidade era demasiado forte, pelo que se evitou dar muito relevo ao sofrimento de Deus. Teriam de decorrer mais de 300 anos sobre a crucifixão para que os cristãos transformassem o acontecimento num poderoso símbolo de salvação. Uma frase de um hino religioso do século VI, composto por um dos grandes escritores da época, refere que Cristo reina a partir do madeiro da cruz. Este poder místico com que se encara a crucifixão desvia-se do genuíno embaraço dos primeiros séculos. Só a partir do século XIII é que os cristãos do Ocidente começaram a mostrar Cristo na cruz como um ser humano em sofrimento absoluto. Mas mesmo no tempo de Jesus, havia céticos, pessoas que não conseguiam acreditar que este homem de carne e osso era também o Deus ressuscitado. O apóstolo São Tomé, conhecido também como Tomé o Incrédulo, é o cético mais conhecido do cristianismo. Para acreditar que Jesus, morto na cruz, tinha voltado à vida, teve de tocar as chagas no corpo do Senhor.
Este sofrimento carnal, em que São Tomé teve de tocar para acreditar, causa um impacto muito forte e muitas vezes surpreendente. Para alguns cristãos, a verdadeira expiação dos seus pecados só pode ser alcançada através da experiência física do suplício de Jesus. Pampanga, nas Filipinas, é uma das comunidades do mundo onde, no dia de Sexta-feira Santa, a crucifixão é encenada em tempo real por pessoas verdadeiras. Esta manifestação acontece porque em Isaia, em 325 d.C., se afirmou que Jesus era humano, de carne e osso, e que sofreu. É assim que alguns cristãos tentam ligar-se a este aspecto humano e simultaneamente divino de Jesus. Para Jackson B. Cananan, esta é a 13ª crucifixão. É o 13º ano em que faço penitência. É uma forma de rezar a Deus. Faço estes sacrifícios para que Ele me ajude e atenda às minhas preces. É também uma forma de me renovar, de expiar os meus pecados e de reconhecer as minhas falhas e erros no ano que passou. Sentir a dor que apenas posso imaginar que Cristo sentiu é um ato solene. Assim posso ajudar a aliviar o seu sofrimento e toda a sua dor. Antes de começar a Semana Santa, sinto-me mal e inquieto. Começo a sonhar com o sofrimento e a dor de Cristo logo na quarta-feira de cinzas. São sonhos tão intensos que sinto necessidade de partilhar com Ele toda esta agonia. Estaria a mentir se dissesse que não sofro quando me cravam os pregos e me erguem na cruz. No entanto, não sinto dor física. Sinto uma união especial e absoluta com Cristo. As pessoas veem sofrimento, mas eu não sinto nada. Sinto uma alegria singular e extraordinária. Baixando a cabeça, os participantes indicam que desejam pôr termo à aprovação. Os pregos são habilmente cravados para não rasgarem veias nem causarem lesões permanentes. Mas o sofrimento está lá. Este ano, Jackson esteve 15 minutos na cruz. Os novos penitentes suportaram apenas 2 minutos. Para muitos filipinos, as dificuldades físicas da vida são assustadoras. Tal como muitos que vivem na miséria, também Jesus era pobre e sofria. É muito importante reconhecermos a encarnação de Jesus, o Deus feito homem, em corpo e sangue.
para termos a certeza de que Ele está conosco. Para nós, quem ama quer estar ao nosso lado. Eis-me aqui estou pronto para caminhar ao teu lado, para sofrer contigo. A palavra encarnação significa na carne. Para os cristãos, significa que Deus se tornou homem. Um homem que sofreu para se solidarizar com o sofrimento humano. Será por isso que hoje em dia os homens se submetem à crucifixão? Para reconhecer que há algo de divino no sofrimento humano? Pelo que observei nas pessoas que recriam a crucifixão, algumas afirmam que o fazem porque querem agradecer ao Senhor as graças que Ele lhes concedeu no passado. Por exemplo, um familiar, um pai ou uma mãe que recuperou de uma doença grave. Alguns fazem-no para mostrarem que estão arrependidos pelos pecados que cometeram no passado e que desejam começar uma vida nova. O sofrimento é uma oportunidade para demonstrar a grandeza do nosso amor. Para nós, filipinos, especialmente para aqueles que assistem a este drama, há sempre uma tendência inata para nos identificarmos com aquele que sofre, com o que é marginalizado. Para alguns espectadores, as crucifixões têm um significado religioso, com consequências profundas. Para outros, são exibições de valentia, uma fanfarronice dos jovens. Estou aqui apenas para os ver e apoiar. Não é nada, é apenas uma celebração. Não acredito nisto, não acredito nas convicções deles. As pessoas que vão ser crucificadas hoje sentem que pecaram e este gesto vai fazer com que se sintam melhor. Uma vez que Jesus sofreu, o sofrimento físico passou a ser encarado por alguns como sinal de devoção. Desenvolveu-se assim um culto de sofrimento na Igreja Cristã. Os exemplos a seguir neste movimento popular eram os mártires, cristãos devotos que morreram pela sua fé. Quem foram eles e como morreram? Quem morria em nome da fé, especialmente uma morte sangrenta e atroz, tornava-se mártir. Isto era considerado uma grande virtude. Os primeiros a merecer o respeito dos discípulos do Senhor foram os mártires. O primeiro mártir foi Santo Estevão, como sabemos pelos Atos dos Apóstolos. Antes de o cristianismo se tornar religião oficial do Império, os cristãos eram perseguidos, torturados, crucificados e atirados às feras para divertimento do público no Coliseu de Roma.
A Igreja Primitiva beatificou 10.000 cristãos martirizados pelos imperadores romanos anteriores a Constantino. Foram pessoas que seguiram Cristo até ao fim, assumiram um compromisso para com Ele e aceitaram de tal forma a fé cristã que preferiram morrer a rejeitar ou mesmo pôr em causa essa mesma fé. Muitas vezes era essa a escolha que tinham de fazer. 17 séculos depois, os seus restos mortais, a que se dá o nome de relíquias, continuam a ser venerados pelos cristãos, bem longe da terra sangrenta do Coliseu. As relíquias são recordações tangíveis do sofrimento dos primeiros crentes e do próprio Jesus. Dublin, Irlanda. Por incrível que pareça, as relíquias de um desses primeiros mártires cristãos chegaram a Dublin, na Irlanda. Jesus morreu pelos pecadores. Este mártir morreu pelos amantes. Anualmente, no dia 14 de fevereiro, no mundo inteiro, as lojas fazem bom negócio com a venda de prendas de amor. O costume remonta às Lupercais, festas pagãs que tinham lugar em Roma. Nessa altura, os jovens tinham permissão para trocar entre si símbolos de afeto. Nos dias que correm, a data é associada a São Valentim. As relíquias do mártir, agora santo, cujo nome é venerado pelos amantes de todo o mundo, encontram-se aqui na Igreja Carmelita de Whitefriars Street. A história de São Valentim começa com a história de Cláudio o Cruel, ou Cláudio II. O imperador de Roma tinha dificuldade em encorajar os jovens a alistar-se no seu exército. Chegou então à conclusão de que eram as mulheres que os retinham, pelo que proibiu os homens de se encontrarem com elas, de ficarem noivos ou mesmo de casar. Mas Valentim, um sacerdote cristão, desafiou aquilo que considerava ser uma lei injusta e continuou a fazer casamentos em segredo. Acabou por ser preso e arrastado até à presença de um magistrado romano que o condenou ao espancamento até à morte e à decapitação. Foi martirizado no dia 14 de fevereiro do ano 269 d.C., um começo sangrento para a festividade mais romântica do ano. O que resta então do santo patrono dos amantes? Apenas alguns ossos e um vaso manchado com o seu sangue neste pequeno relicário. As pessoas continuam a vir até à Igreja dos Carmelitas neste dia festivo para venerar as relíquias guardadas aqui desde 1835 e para a cerimónia da bênção das alianças. Lord, bless these rings. Grant that those who wear them may be always mindful of their meaning and significance. Na celebração, e como forma de encorajar os casais ou os solteiros, faz-se a bênção das alianças. Benzemos todas as alianças que tenham algum significado. Podem ser de comprometido, de casamento, alianças usadas por quem fez votos religiosos ou que tenham algum valor sentimental importante para quem as use. É um gesto interessante e delicado, num mundo que muitas vezes é impiedoso. A partir do século IV, as relíquias e as imagens de mártires tornaram-se muito populares e espalharam-se pelos 4 cantos do mundo cristão. O fascínio do cristianismo pelo sofrimento corporal e pela carne em geral deu aos artistas liberdade para representar o corpo em atitudes excessivas. Com o tempo, alguns santos tornaram-se tão famosos pelo seu corpo como pelo seu sofrimento. Durante o Renascimento, encontramos cada vez mais nudez nas pinturas religiosas. Foi nessa época que os artistas começaram a voltar-se para a antiguidade clássica em busca de inspiração. E não há dúvida de que encontramos uma ligação entre as pinturas de Cristo e dos santos e as esculturas clássicas, obras feitas na Grécia Antiga e em Roma.
Tal como essas esculturas se centravam na criação de um corpo heroico, um corpo perfeito, de proporções harmoniosas, também as imagens de Cristo refletem esta tendência. Maria Madalena, a mulher adúltera, reabilitada por Jesus, tornou-se extremamente popular na pintura religiosa. No século XVII, nas pinturas barrocas, Maria Madalena surge muitas vezes despida e frequentemente de uma forma muito sensual. Segundo a lenda, após a morte de Jesus, Maria Madalena isolou-se no deserto e arrependeu-se dos seus pecados. Isto deu aos artistas liberdade para a representar despida, como acontecia com muitos ermitas, coberta apenas com o seu cabelo exuberante. Outro mártir que surge muitas vezes despido é São Sebastião. Sebastião era um soldado da Guarda Imperial Romana. A sua caridade para com os pobres pôs a descoberto a fé cristã que professava em segredo. Como castigo, foi despido e crivado de flechas pelos outros soldados. A figura de São Sebastião, quase nu, amarrado e coberto de flechas, é tão frequente que nos leva a crer tratar-se de um santo muito importante. Na verdade, a Igreja considera-o um santo menor. À semelhança de Maria Madalena, ganhou popularidade pelo facto de se poder representar a sua nudez. Na pintura italiana do Renascimento, São Sebastião é representado frequentemente. Uma vez que foi martirizado, a sua história permitiu que os artistas pintassem uma figura despida. A tónica é colocada na interação mais direta entre o crente, ou quem quer que contemple o quadro, e a própria pintura. Para isso, os artistas começaram a pintar de uma forma muito gráfica, mostrando a textura da pele, mostrando muito claramente as feridas, o sangue e também as expressões de dor. Tudo isso serve para suscitar uma reação muito direta e profunda entre o observador e a imagem. Estas imagens destinavam-se a fazer sentir. Sentir dor, piedade e reconhecer a maravilha que é a beleza física do ser humano, a mais admirável criação de Deus. Os mártires sofreram a dor corporal, morreram pela fé e foram venerados como santos. Porém, houve também santos que viveram para sofrer. Aninhada numa colina no centro de Itália, vamos encontrar a cidade de Assis. Por que vim eu a Assis? Para milhões de cristãos, este lugar invoca a imagem de Francisco, o santo milagreiro do século XII. É um lugar de paz e serenidade. Poderemos nós encontrar na vida do bondoso Francisco algo que nos ajuda a compreender a obsessão do cristianismo pelo corpo, o sangue e a dor física? São Francisco de Assis foi um dos muitos santos que tentou viver à semelhança de Jesus.
No seu caso, o esforço para imitar Jesus teve consequências incríveis. Nas mãos e nos pés surgiram-lhe chagas vivas, iguais às que Jesus recebeu na cruz. Estas chagas, a que se dá o nome de estigmas, eram consideradas um sinal divino. Indicavam que ele era um alter Christus, um outro Cristo. São Francisco foi o primeiro santo a receber os estigmas de Cristo. Outros haviam de se seguir. O irmão Michael dedicou a sua vida a seguir as pegadas de São Francisco. Alguns anos antes de morrer, Francisco subiu a Monte Laverna para rezar. Não sabemos ao certo o que aconteceu. Ele teve um encontro com Cristo crucificado e regressou com aquelas chagas. De acordo com os testemunhos dos seus irmãos franciscanos, eles cuidavam das feridas, trocavam as ligaduras, mas as feridas estavam sempre abertas, e ele carregou-as até ao fim da vida. São Francisco conformou-se de tal forma com a sua vocação, vivendo a palavra de Deus, que acabou por se identificar com Cristo, suportando no seu próprio corpo as feridas do Senhor. Com São Francisco, os cristãos começaram a obter consolo na ideia de que o sofrimento podia ser um sinal da graça de Deus. Podia ajudá-los a alcançar a santidade e a ganhar o céu. Era um consolo muito desejado na Idade Média. O sofrimento estava em todo o lado. Os cuidados médicos eram raros e não havia anestesias. Metade das crianças morria à nascença e poucos adultos viviam para além dos 40 anos. A sujidade gerou epidemias que se espalharam rapidamente e dizimaram quase metade da população da Europa entre 1348 e 1350. Do meio desta calamidade humana, surgiu um fenómeno cristão incrível. Os flagelantes. Os flagelantes pertenciam a um culto cristão que via o sofrimento como consequência do pecado. Procuravam evitar o castigo de Deus por meio da autoflagelação e pregando o arrependimento. O culto foi suprimido pelos monarcas cristãos e excomungado pelos papas. Porém, a necessidade da autoflagelação como forma de imitar o sofrimento físico de Jesus, de expiar o pecado ou de fazer sacrifício pelos outros, prevalece na Igreja Cristã até aos dias de hoje. É um ritual executado todos os anos, por altura da Páscoa, em Pampanga, nas Filipinas. O meu pai sofria muito de asma e eu sinto que nos últimos anos a situação dele melhorou bastante. Acredito que a minha penitência contribuiu muito para a sua recuperação. Fiz a promessa de executar esta penitência por um período de 10 anos. Já passei o 3º ano e, uma vez que está a resultar, continuarei a fazê-lo pelas melhoras do meu pai. Quando faço penitência, primeiro rezo e peço a Deus para a fazer bem. Depois, flagelo-me com as disciplinas.
Só quando as minhas veias já estão inflamadas é que peço a alguém que me faça as lacerações nas costas. Para aumentar o sofrimento dos penitentes, as disciplinas contêm também pedaços de vidro partido. Raymond Quanan tem razões ainda mais fortes que Arnold para se sujeitar a esta penitência dolorosa. Ele e os seus vizinhos vivem e alimentam-se na lixeira da cidade. O meu pecado mais grave é a minha pobreza. Não quero esta vida para a minha família. Ela já me levou os meus 3 filhos. Por meio do sofrimento, espero obter o perdão para as minhas faltas e rezo para que a minha miséria tenha fim. Quando faço isto, sinto que estou a viver a paixão de Cristo. Acredito que quando me flagelo, sinto a mesma dor que Cristo sentiu. É uma forma de me unir ao sofrimento de Cristo e também de expiar os meus pecados. Para muitos dos que testemunham cenas contemporâneas como esta, é fácil perceber os cristãos que julgavam excessivo tanto sangue e sofrimento no século XV, quando a penitência física era muito mais comum. Era demasiado, era severo e doentio para se aproximar daquilo que eles consideravam o aspecto mais importante do cristianismo. No início do século XVI, Martinho Lutero, um monge agostinho de Wittenberg, defendia ideias novas sobre o sofrimento. Para Lutero, foi o seu próprio conflito pessoal em torno da ideia do pecado e da indignidade que desencadeou tudo. À semelhança de tantos homens medievais, ou de uma fase tardia da Idade Média, ele vivia obcecado com a sua iniquidade e com a libertação do pecado. Lutero submeteu-se à disciplina e a todas as penitências impostas pela Igreja Católica, mas continuava sem encontrar paz de espírito. Foi então que leu as palavras de São Paulo: os justos viverão pela fé. E foi como se raiasse um novo dia. Ele percebeu que para alcançar a salvação bastava acreditar na graça redentora de Deus, acreditar em Jesus Cristo. Não eram necessárias penitências, nem peregrinações, nem leis severas. Tudo seria alcançado pela fé. Viver apenas pela fé e abolir as representações do sofrimento físico eram premissas da Reforma Protestante. Lutero não queria destruir a Igreja Católica, queria reformá-la. Queria retirar ênfase às imagens para se centrar nas palavras. Isso reflete-se na simplicidade das igrejas protestantes. Aqui não há corpo nem sangue. Não vemos estátuas em agonia nem imagens ensanguentadas nas paredes. A simplicidade deste interior reflete o esforço dos protestantes para regressarem aos princípios básicos da fé cristã. Aqui o elemento central é a Bíblia, a Palavra de Deus. Lutero acreditava que os cristãos deviam lê-la com toda a atenção, abraçá-la no seu coração e vivê-la no dia a dia. Independentemente da corrente que sigam, todos os cristãos concordam num aspecto. Ao sofrer e morrer para salvar a humanidade do pecado, Jesus criou uma nova forma revolucionária de fé. Catedral de Bangor, País de Gales.
Antes dele, as religiões pagãs sacrificavam animais a vários deuses e os judeus sacrificavam-nos a um Deus único. A crucifixão de Jesus foi o derradeiro sacrifício do cristianismo. É aqui no altar, a mesa cerimonial no centro de toda a fé cristã, que o corpo e o sangue assumem a sua importância primordial. A Eucaristia, a partilha do pão e do vinho consagrados, é um rito que celebra o sacrifício de Jesus. Nas igrejas protestante e ortodoxa, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Apesar de alguns fiéis não terem consciência disso, a Igreja Católica Romana vai para além do simbolismo. Toda a Eucaristia envolve um milagre que se dá o nome de transubstanciação. Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Neste momento, quando se pronunciam as palavras da consagração, acredita-se que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Jesus. Aqueles que tomam o pão e o vinho recebem uma transfusão da graça de Deus, que alimentará a sua alma. O que descobri eu, afinal, na minha viagem? O cristianismo tem efetivamente uma obsessão pelo corpo e o sangue. Ele celebra a beleza do corpo como uma das mais admiráveis criações de Deus. Mas celebra também o seu tormento em nome da fé. Jesus crucificado e os mártires que morreram por acreditarem nele. Por que é que Jesus crucificado em agonia atrai a atenção e mesmo o desejo de imitação de tantos cristãos? Porque o sofrimento é algo que todos entendemos. E uma vez que sempre fez parte da vida de tanta gente ao longo dos séculos, é um consolo acreditar que pode ser um elo de ligação ao divino. Porém, e tal como descobri, protestantes e católicos têm opiniões diferentes. Enquanto os católicos abraçaram o culto do sofrimento físico, os protestantes rejeitam-no em troca de uma focalização mais forte na palavra escrita da Bíblia. Mas para todos os cristãos, o corpo e o sangue são elementos centrais da fé. Isto acontece graças a uma decisão fundamental tomada em Niceia, em 325 d.C. Foi aqui que um debate, motivado por questões políticas, estabeleceu os alicerces da fé cristã atual. Jesus é, na verdade, corpo e sangue, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por intermédio do seu sacrifício na cruz, trouxe a salvação a todos os cristãos. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.